sou Luiz Gustavo Salatino. Eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto bastante delicado, que é a paralisação dos caminhoneiros e o reflexo dessa paralisação em todo o cenário nacional. Eu já escrevi sobre esse assunto e está lá no meu site, luisalatino.com.br. Mesmo assim, eu resolvi gravar esse vídeo porque o cenário está sendo alterado e é importante deixar claro a minha opinião sobre o assunto. Desde o início da greve dos caminhoneiros, eu fui favorável às reivindicações. Elas são justas, né? Ninguém aguenta mais pagar tantos impostos num país que não se tem retorno de nada. Nos combustíveis, por exemplo, chega a 45% do valor do combustível é impostos, entre ICMS, que é estadual, e os impostos federais. No domingo passado, o Michel Temer anunciou o acordo com os caminhoneiros. As suas reivindicações foram atendidas e a desmobilização deveria ter sido feita imediatamente. Os caminhoneiros deveriam voltar ao trabalho o mais rápido possível. Uma paralisação dessas proporções num Brasil que tem uma matriz rodoviária que atende 90% do transporte brasileiro, o impacto é gigantesco na cadeia produtiva. Então era fundamental que os caminhoneiros retornassem o mais rápido possível, já que suas reivindicações haviam sido atendidas. E esse desconto de 46 centavos que foi reivindicado e que foi atendido pelo governo federal no combustível, esse dinheiro vai vir de algum lugar. O dinheiro não dá em árvore e já foi anunciado pelo ministro da Fazenda que esse valor será retirado de subsídios que são dados a outros setores e para cobrir esse rombo. Esse rombo pode ser está sendo calculado em torno de 9 a 13 bilhões de reais. Mas também eu acredito que a paralisação ela foi mal organizada. Os objetivos dela foram justos, mas não houve uma organização, as solicitações não foram objetivas, elas não foram planejadas e isso causou um prolongamento da paralisação desnecessário. Outro aspecto é a inércia do governo em dialogar com a classe e resolver o mais rápido possível esse problema, sabendo da importância dos caminhoneiros na economia brasileira. É importante colocar mais um elemento complicador nessa equação toda. Em 2009 e 2012, nesse período, no boom da economia brasileira e ações de incentivo, aconteceram vendas numerosas de caminhão no Brasil. Enquanto a economia bombava e a abundância de carga para transporte era evidente em todos os cantos do Brasil, e o consumo alto, não faltava trabalho para ninguém. Hoje, com a crise financeira, com quase 14 milhões de desempregados no Brasil, o consumo, obviamente, reduziu bastante. E com isso, obviamente, reduziu o número de cargas de transporte. Hoje, estima-se, algumas entidades do setor estimam que cerca de 200 mil caminhões estão em excesso nessa cadeia de transporte. Então, é óbvio que a lei da oferta e da procura, isso também acaba achatando ainda mais o preço do frete dos caminhões. Juntamente com a questão dos pedágios e também com as questões da indústria da multa e tudo mais, e os itens que foram reivindicados, a gota d'água foi os últimos aumentos de combustível, que foi o estupim para que tudo isso acontecesse. Acredito também que as reivindicações poderiam ter sido mais amplas. Por exemplo, por que não tratar do fundo eleitoral? Por que não tratar do fundo partidário? Somados, esses fundos chegam a mais de 2 bilhões de reais. É um dinheiro que já está reservado e será gasto pelos políticos nas campanhas eleitorais deste ano. É importante também dizer que houve infiltrações de partidos políticos nas manifestações e que também dificultaram todo esse processo. E hoje a gente percebe que, na verdade, o objetivo desses partidários era gerar o caos no Brasil.
É notório perceber que vai causar um efeito bastante negativo na economia brasileira e no meio produtivo brasileiro essa paralisação. Os produtores rurais e as indústrias estão tendo grandes problemas na sua produção, no escoamento da produção. Os animais estão morrendo no campo e uma série de coisas. Esse buraco na cadeia produtiva vai chegar na mesa de todos os brasileiros e nós vamos ter que pagar essa conta. Tenha certeza disso. Portanto, é um assunto muito sério e foi levado de uma forma política. As reivindicações eram justas e foram atendidas, mesmo que o governo tenha se enrolado para fazer esse acerto o mais rápido possível. Elas foram atendidas e os caminhoneiros deveriam ter retomado as atividades na segunda-feira, no domingo mesmo, assim que essas medidas foram anunciadas pelo governo. A paralisação tem que ter o seu tempo correto. A diferença entre o veneno e o remédio é simplesmente a dosagem. E eu acho que a paralisação dos caminhoneiros passou do ponto aonde ela deveria ter parado. Quando a gente ataca uma doença tipo câncer com quimioterapia, a dosagem é fundamental. Não é possível matar o organismo inteiro para matar o câncer, senão não tem sentido nenhum. A paralisação dos caminhoneiros escancarou um problema óbvio que o Brasil tem, a ausência de ferrovias. O Brasil hoje possui cerca de 29 mil quilômetros de ferrovias e muitos desses trechos não estão em condições de uso. Por exemplo, o Japão ele possui 27 mil quilômetros de ferrovias e veja só, ele é 22 vezes menor que o Brasil. O tamanho, o território do Japão equivale a um São Paulo e meio. Ou seja, é um território muito menor que o Brasil e é coberto por ferrovias. O Brasil tem que avançar muito em ferrovias. Não é possível que um país dependa tanto de uma única matriz de transporte. Outra questão importante são as hidrovias. O Brasil possui uma bacia hidrográfica gigantesca, com possibilidade de mais de 50 mil quilômetros de rios navegáveis. Ou seja, não é possível mais que o Brasil vire as costas para essas opções de transporte. O Brasil tem que trabalhar fortemente na construção das ferrovias e hidrovias, né? Além, claro, do fortalecimento das rodovias. Essa conta a gente vai ter que pagar, obviamente, mas o que deve ficar como tema de casa para o Brasil é a discussão da crise fiscal brasileira. Isso não dá mais para adiar. O Brasil agora tem que trabalhar a questão fiscal. E isso é importante que o próximo presidente tenha em mente que não vai ser uma solução fácil. Vai ser um trabalho muito árduo e para poder equalizar toda essa questão. É claro que a decisão equivocada dos governos anteriores em represar o aumento dos combustíveis através de uma interferência direta do governo na Petrobras, isso causou grande dano à companhia. E também, agora que essa represa foi liberada, causou um impacto na economia que nós estamos vendo aí o reflexo de tudo isso. E os impostos sobre os combustíveis têm um papel fundamental nisso, porque eles fazem pressão em toda a cadeia produtiva. O que essa paralisação mostrou e a indignação do povo na rua mostrou que o brasileiro não suporta mais pagar impostos. E isso está mais do que óbvio. Agora, veja bem, hoje é dia 30 de maio. 1º de janeiro até hoje, nós trabalhamos para pagar os impostos. São 5 meses trabalhando para o governo. Então isso não há mais espaço e é uma questão que o governo federal e principalmente o próximo presidente vai ter que fazer um trabalho na reforma fiscal e tributária brasileira, sem dúvida nenhuma. Todos nós temos que exigir a redução de impostos, o corte de todos os privilégios nos 3 poderes e o fim dos gastos inúteis. Exigir gestão com qualidade, mas para isso
temos que eleger pessoas competentes e que estejam dispostas a trabalhar pelo Brasil. Só assim faremos justiça para todos os brasileiros, não só para os caminhoneiros, mas para todos os brasileiros de bem. A questão é muito delicada e complexa. Não vai ser numa única tacada que todos os problemas vão ser resolvidos. É um processo que deve ser pensado e planejado para médio e longo prazo. Precisamos atacar urgentemente o tamanho do Estado brasileiro. A reforma da Previdência Social é fundamental nesse processo. A privatização do que for necessário privatizar deve ser feita. Infelizmente, o Brasil vai ter que tomar medidas duras e enérgicas com relação à economia. A crise fiscal brasileira não pode sair de pauta enquanto não houver uma estratégia muito bem definida para que seja corrigida. É como um tratamento médico, ele deve ser seguido à risca e não pode haver falhas no processo. A classe trabalhadora e os empresários, eles não conseguem mais suportar tantos impostos. Isso é uma corrente, é uma âncora que trava a economia brasileira. Está óbvio que essa paralisação virou um ato político agora. É importante que haja a retomada o mais rápido possível para que os danos que já são grandes não se estendam mais ainda. Agora, é importante que a população perceba que o importante são as eleições de 2018. Não adianta nada disso que está acontecendo. Eu vi pessoas sérias, honestas, indo para a rua apoiando os caminhoneiros e, na verdade, hoje se vê claramente que foram ações políticas. A partir do acordo estabelecido, o que movimentou essa paralisação, na verdade, foi intenções políticas, né, de gerar o caos no Brasil. E a quem interessa o caos na economia brasileira hoje? Ao brasileiro de bem? Certamente não. Ao trabalhador? Certamente não. E aos caminhoneiros honestos? Certamente que não também. Então é importante que haja retomada. Não adianta lutar, pedir pela queda de Temer, porque agora é que nem chutar cachorro morto. Eu acho que é o final do mandato dele. Nós temos que trabalhar agora e pensar nas eleições. O brasileiro tem a grande oportunidade de virar a mesa e resolver os problemas do Brasil. É importante que haja uma renovação completa do Congresso, dos deputados estaduais, dos senadores, dos deputados federais, da presidência, que não haja reeleição de ninguém e que pensem bem em quem votar, estudem o candidato e façam a sua escolha. Mas é importante perceber que o momento da virada é a eleição. Não adianta. Aqueles que pedem a intervenção militar não sabem do que estão falando. Não é uma questão de ditadura, de tortura ou coisa assim. Uma intervenção militar não se faz assim da noite para o dia. Então, o que é importante? É, com a democracia, trabalhar fortemente numa campanha. Se você tem um candidato, ajude, participe, divulgue, mas o que é importante é focar nessa virada. E somente o Brasil unido, com as pessoas de bem trabalhando, nós vamos conseguir superar todas essas dificuldades. Mas se não houver união entre os brasileiros, o problema vai se agravar. E não vamos entrar nessas ciladas que estão acontecendo. Tudo isso que está acontecendo são ciladas para desviar a atenção do povo e atrapalhar todo o processo eleitoral que está por vir. Então era isso, pessoal, que eu tinha para dizer. Talvez um pouco de desabafo, mas fica meu abraço e até o próximo vídeo.